versículo 25. Amém? Amém. Diz assim, ó: aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos. Quantos anos ela havia? 12 anos. Olha só, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Ou seja, essa mulher já havia sofrido 12 anos, e a cada dia ela ia piorando a cada vez mais. Aleluia. Estou no qual? 27. E tendo ouvido a fama de Jesus, o que ela ouviu? A fama de Jesus. Vindo por detrás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei o quê? Curado. Oh, glória! Ela dizia com ela mesma: se eu apenas tocar a veste deles, eu ficarei Curado. E logo se estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, Jesus perguntou: quem me tocou nas vestes? E responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, conscia do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fique livre de teu mal. Espírito Santo, obrigado por esta palavra. E que o Senhor possa me conduzir a falar aquilo que o Senhor já ministrou no meu coração desde o início deste culto. Estou aqui para ser guiado por Ti. Estou aqui não para falar o que eu quero, o que eu penso, o que eu acho. Também não estou aqui para massagear o ego da sua igreja, nem para falar o que a tua igreja quer ouvir. Estou aqui para ministrar o que o Senhor deseja falar. Aleluia. Porque o que o Senhor deseja falar, eu sei que tem mudança, tem cura, tem restauração, tem coisas grandiosas e poderosas. Por isso eu peço a direção do Teu Espírito Santo para me guiar e me conduzir nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Oh, glória. Quem pode aplaudir Jesus mais uma vez? Esse texto é bastante conhecido. Fala sobre essa mulher que havia 12 anos, que sofria de hemorragia. Uma hemorragia a qual não estancava. E essa mulher, o texto diz que ela vinha sofrendo, ela vinha padecendo, gastando a sua fortuna, o seu recurso financeiro com os médicos da época, tentando procurar uma solução para a sua vida. Mas ela não conseguiu encontrar a solução nos lugares a qual ela achava que poderia ser resolvido. Então essa mulher, já a cada dia padecendo, sofrendo, ela agora tem uma brilhante ideia, um pensamento maravilhoso, porque ela descobre que Jesus está na cidade. Então ela, ao ouvir falar de Jesus, olha, irmão, é importante você falar de Jesus. É importante você anunciar o Evangelho do Senhor. Aleluia. Por quê, pastor? Porque por mais que pareça que às vezes você está jogando
as pérolas aos porcos. Parece, mas eu estou jogando palavra aqui, não adianta, não está tendo resultado, irmão. Vale a pena falar de Jesus. Eu estou aqui e eu sei que vale a pena falar desse Jesus que eu estou ministrando hoje, para o teu coração, para aqueles que nos assistem por meio da rede social. Queridos, falar de Jesus é importante. Por quê? Porque muitos ouvem, mas não acreditam no que o Senhor é capaz de fazer. Aleluia. Mas alguns ouvem e entendem que Jesus pode mudar a sua história, pode mudar aquilo que ninguém pode mudar. Entende que Jesus pode fazer aquilo que ninguém pode fazer, aquilo que o dinheiro não pode resolver. As pessoas que ouvem falar de Jesus têm uma crença e falam: eu sei que Ele pode mudar a minha história. Aleluia. Então é importante você falar de Jesus por onde você anda, por onde você passa. O texto diz que essa mulher ouviu falar do quê? Da fama de Jesus. Que fama é essa? Por onde Jesus passava, Ele restaurava, fazia milagres. Por onde Ele passava, Ele tinha um estudo de uma palavra maravilhosa, aonde os doutores da lei falavam: quem é esse? Aonde os discípulos ficavam do lado dele dizendo: como que pode? Aleluia. Esse homem, ele tem autoridade até sobre a natureza. Ele manda o vento cessar, o mar se calar, e Ele faz acontecer. Aleluia. Quem é esse homem? Os próprios discípulos ficavam abismados ao ver Jesus andando pelos lugares e realizando coisas maravilhosas. Então essas maravilhas de Jesus percorria pela cidade. Por quê? Porque essa era a fama de Jesus. Onde Ele passava, Jesus, Ele fazia um rebuliço. Aleluia. Muitos olhavam para Ele, queriam acusar, queriam condenar. Outros queriam matar Jesus. Mas muitos também, ao ouvir falar de Jesus, criam em seu coração: esse homem chamado Jesus de Nazaré, esse homem tem poder. Glória a Deus. Esse homem é poderoso. Esse homem, ele é um homem que não tem explicação. Ele faz coisas sobrenaturais acontecer. E aquelas pessoas que entendiam quem era Jesus e que confiava, acreditava em seu coração que aquele Jesus a qual eles ouviram falar podia fazer aquilo que os médicos não podiam fazer, aquilo que o dinheiro não resolvia, aquilo que a fama não resolvia, aquilo que ninguém podia resolver. Jesus ia lá e mostrava que Ele tinha o poder de fazer acontecer. Glória a Deus. Então essa fama percorria. Se percorria por quê? Porque Jesus estava sendo anunciado por onde Ele passava. E essa mulher há 12 anos sofria, diz o texto. Ela padecia nas mãos dos médicos, gastando o seu recurso financeiro. Só que a Bíblia diz que a situação dela ia piorando cada vez mais. Mas a fama de Cristo estava correndo pela cidade. Que Ele fazia o impossível se tornar possível. Aquilo que para os homens não tinha solução, Ele fazia ter solução. Aleluia. Então essa mulher ouvia essa fama dele, o que ela faz? Ela só pensa: esse homem que eu ouvi falar, a fama dele está percorrendo pela cidade. Ei, ele pode me curar desse mal que eu estou sofrendo há 12 anos. Ela creu, ela acreditou, ela confiou que Jesus podia fazer o milagre acontecer na sua vida. Aleluia. Eu disse que hoje é noite do que? O Espírito Santo falou no meu coração. Atitude. Aleluia. Ela ouviu falar de Jesus, então ela dizia: se eu somente tocar na orla dele, eu serei curada. Aleluia. Eu serei restaurada. Se eu só tocar na orla de Jesus, eu vou receber dele a cura, porque ele é poderoso, ele pode fazer,
Ele pode me curar, Ele tem esse poder, a qual nem os médicos têm a solução. Ele é o médico dos médicos, Ele tem a solução para a minha vida. Então ela acreditou em seu coração. Só que a Bíblia vai dizer que havia uma multidão de pessoas. Johnny, quando Jesus ia para determinados lugares, quando a Bíblia fala sobre multidão, não é 1000 pessoas, não é 3000 pessoas. Essa multidão é de 10 a 15 mil pessoas. Agora imagine, Jesus por onde passava uma multidão seguindo Ele. Mas na multidão, nem todos queriam se aproximar de Jesus. Nem todos criam de fato em Jesus. No meio da multidão, muitos só queriam um milagre, muitos só queriam a cura. Mas também no meio da multidão sempre existia alguém improvável, alguém que já estava desacreditado pelos médicos, alguém que estava sendo desprezado pela sociedade, alguém que estava ali sendo reconhecido como imundo, sujo. E esse alguém que era improvável, excluído da sociedade, tinha o coração voltado com uma fé imensa em Jesus. Cria que aquela história que para muitos não tinha mais jeito, eles criam que Jesus podia mudar e reverter aquele quadro. E no meio dessa multidão, Jesus fez vários milagres. Aí essa mulher agora está também no meio dessa multidão, sofrendo, padecendo nas mãos dos médicos. Mas ela disse: se eu somente tocar na orla dele, eu serei curado. Aleluia. Porque ela cria no seu coração e ela sabia que Jesus podia fazer o milagre acontecer. Então essa mulher, ela não só pensa, mas ela toma o quê? Uma atitude. Mas ela passou o quê? 12 anos padecendo. Mas não é a questão que ela não tomou atitude entre esses 12 anos. Ela tomou várias atitudes entre esses 12 anos sofrendo. Tomou a atitude de querer resolver com o seu lado financeiro, pagando os médicos, os melhores médicos, comprando os melhores remédios. Só que a solução dela não estava na sua parte financeira, no recurso financeiro. A solução dela estava no homem chamado Jesus, o Nazareno. Aleluia. 12 anos, ela tomou atitude, foi atrás dos médicos, gastou dinheiro e só sofria, só padecia, estava indo cada vez a pior. Mas no momento que ela tomou a atitude correta da sua vida, que atitude foi essa, pastor César? Ela ouviu a fama de alguém chamado Jesus, e ela não perdeu tempo quando ela soube que Jesus estava ali na cidade. Então ela, por mais que a lei exigisse ali que essas mulheres fossem separadas, ficava no povoado separado, nas tendas, até melhorar da sua enfermidade, ela não pensou duas vezes. Ela só pensou assim: se eu tocar na orla dele, nem preciso tocar nele, só na orla, eu sei que, aleluia, ele pode me curar, porque esse homem ele é poderoso, porque esse homem ele pode fazer o sobrenatural acontecer, ele pode trazer a cura para minha alma, para minha vida física. Então ela tomou atitude e ela disse: eu não vou ficar agora aqui prostrada, mas dependendo de médicos, de dinheiro, ficar prostrada aqui, excluído de todos. Sempre que eu estou vendo agora um homem chamado Jesus, que a fama dele está correndo pela cidade, que está fazendo vários milagres, ele está passando por aqui, então eu não vou ficar quieta. Ela tomou a atitude de se levantar, ir por meio da multidão, correr, se ajoelhar, se prostrar e tocar na orla de Jesus. E quando ela tocou na orla de Jesus, oh glória, a Bíblia diz
que naquele exato momento, olha que coisa linda, queridos, Jesus parou, porque ele sentiu que dele saíra virtude e poder. Quando ele para, ele pergunta para os discípulos e para a multidão: quem me tocou? Aí os discípulos olham para Jesus e falam: mas mestre, o senhor vai perguntar quem foi que te tocou? Há uma multidão te cercando aqui, tanta gente que te aperta, te toca, e o senhor vai perguntar no meio desse monte de gente quem foi que te tocou? Aleluia. Aí Jesus, ele diz: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude e poder. Aleluia. Jesus não está falando de um toque da multidão, queridos. Jesus está falando de um toque. Aleluia. Aleluia. Um toque de Glória fé, a Deus. de coragem, um toque de atitude. Aleluia. Porque mesmo ela sabendo que ela poderia morrer apedrejada segundo a lei, mas ele sabia que aquele que tinha tocado a ele tinha tocado com um toque diferente. Aleluia. Não foi tocando querendo simplesmente uma cura, mas foi tocando dizendo: eu sei que ele pode me curar. Pode ser a minha última chance, mas eu vou me prostrar e vou tocar na alma dele. Pode até me matar de apedrejada, pode até não acontecer a cura, mas eu vou usar minha fé, porque se ele quiser me curar, ele vai me curar. Se ele tiver que me curar, ele vai me curar. E ela tomou a atitude Glória a Deus. de ir até a presença de Jesus. Sabe o que eu acho lindo nesse texto? É que essa mulher ficou 12 anos padecendo, 12 anos sofrendo, 12 anos esperando uma cura, esperando que os médicos iriam resolver o seu problema. 12 anos padecendo. Mas depois que ela ouviu a fama do homem chamado Jesus, aí não. Aleluia. Aí ela disse: opa. E ela descobriu que Jesus estava lá na cidade. Ela disse: não, agora não. A única esperança, a única chance que eu tenho é agora. Glória Eu a vou Deus. usar minha fé. Aleluia. Eu posso morrer, mas já estou 12 anos sofrendo com isso. Já estou morrendo praticamente. Aleluia. Então será simplesmente apenas mais um momento que vai me acontecer. Eu já estou indo para a morte, porque a Bíblia fala que a situação dela piorava ainda mais. Aleluia. Então Jesus cura essa mulher por causa da fé dela. E Jesus vai falar na palavra. Ele diz: filha, a tua fé te curou. Aleluia. Todos estão ali observando e olhando. Imediatamente cessou ali, estancou o fluxo de sangue desta mulher, e ela sentiu no seu corpo já ser curada. Tudo por causa do quê? Da fé. Aleluia. Da fé e de uma atitude que ela tomou em sua vida. Glória a Deus. Pastor, onde tu quer chegar aqui para finalizar essa palavra? Muitas vezes, eu e você, eu estou falando de nós, queridos, estamos padecendo, sofrendo, porque conhecemos Jesus, ouvimos falar de Jesus, mas não queremos tomar a atitude de se posicionar diante da presença dele. Aleluia, Deus. Está passando o ano, está passando os dias, estamos sofrendo, o diabo está aí reinando, o diabo está aí lançando cada vez mais as suas setas e prendendo as nossas vidas, mas a gente não consegue tomar uma atitude de se prostrar diante da presença de Jesus e crer verdadeiramente que Ele pode mudar esse cenário que nós estamos vivendo hoje. Aleluia.
É cenário de opressão, depressão, crise e tantas outras coisas. O inimigo está trabalhando para destruir. Nós ouvimos a fama de Jesus, ouvimos o poder de Jesus, sabemos que Ele pode fazer, mas não tomamos a atitude de se aproximar.